Olá pessoal, eu preparei aqui um modelo de planilha no Excel para discutir alguns aspectos de análise de desempenho de empresas, mais especificamente o valor econômico agregado, o EVA, e o fluxo de caixa livre da empresa. Além desses dois aspectos, eu vou também tratar de conceitos básicos sobre o fluxo de fundos, origem e aplicações de recursos, ou entrada e saída de recursos de uma empresa. Para isso eu montei aqui um exercício, pequeno exercício, cujo enunciado é: uma empresa está elaborando seu plano financeiro, a tabela em anexo está aqui nessa planilha. A tabela em anexo apresenta valores em milhões de cifrão, projetados para os próximos anos em termos de investimentos em capital de giro líquido, também conhecido pela sigla em inglês OPEX, e em ativo não circulante, o CAPEX. Também mostrando a projeção da despesa DIA, assim como a do retorno sobre o capital empregado, o ROCE, e do custo médio ponderado de capital, o CMPC. A empresa deseja que você avalie o valor econômico adicionado, ou EVA, e a capacidade da mesma em remunerar o capital, empréstimo de longo prazo mais capital dos sócios, de acordo com o custo médio ponderado de capital. Para isso, você terá que projetar e interpretar o fluxo de caixa livre da empresa, assim como terá que elaborar o fluxo de fundos, projetando as fontes e aplicações de recursos. Preencha assim a tabela anexo com valores em milhões. Uma observação: a empresa está terminando o ano corrente com 20 milhões de capital de giro líquido, 110 milhões de ativo não circulante e 30 milhões em despesas acumuladas de DIA. Segunda observação: a empresa somente captará fundos adicionais quando houver déficit de recursos. Bom, então nessa planilha as células em amarelo são aquelas células onde os dados foram alimentados. A empresa tendo no ano realizado o capital de giro líquido totalizado em 20 milhões, ativo não circulante 110 milhões e despesas acumuladas de DIA 30 milhões, significando que o ativo não circulante líquido, que corresponde ao ativo não circulante menos as despesas acumuladas de DIA, o ativo não circulante líquido ao valor de 80 milhões e o capital operacional da empresa, correspondendo ao somatório do capital de giro líquido mais o ativo não circulante líquido, 80 milhões. Então a empresa terminou o ano corrente com um capital operacional de 100 milhões. Esse capital operacional corresponde também, esse valor também corresponde ao somatório de empréstimos de longo prazo, remunerados a determinada taxa de juros, e o capital próprio, o capital dos sócios, capital dos acionistas. Ok? Bom, este investimento em capital de giro líquido, ele impacta no aumento do saldo de capital de giro líquido da empresa, que nesse caso, obviamente, vai permanecer no valor de 20. Ok? Mas se eu tivesse algum valor diferente de zero, o capital de giro líquido seria o valor anterior mais os investimentos em capital de giro líquido projetados. Então aqui, de qualquer forma, nesse meu modelinho, eu tenho essas células que facilitariam os cálculos das análises. O investimento ativo não circulante, correspondendo ao valor de 10 milhões a cada ano. Então o ativo não circulante passará de 110 para 120 e assim por diante. Então, o crescimento linear do ativo não circulante e a despesa acumulada, ou melhor, o acumulado das despesas de DIA, que está em 30 milhões, aumentará também linearmente em 10 milhões a cada ano. Ok? Como o investimento ativo não circulante está a um valor equivalente ao da despesa de DIA, isso significa que em termos líquidos o ativo não circulante não vai sofrer alteração, ou seja, o ativo não circulante líquido vai permanecer no patamar de 80. Ok? Então as despesas acumuladas de DIA crescendo também linearmente e o ativo não circulante como consequência do investimento de 10 milhões, a despesa de DIA também de 10 milhões, o ativo não circulante líquido permanecer no patamar de 80. Consequência, o ativo operacional e o capital operacional, por sua vez, permanecerão no patamar de 100 milhões. Ok? Bom,
Então, nosso balanço está aqui subdividido em capital de giro líquido mais ativo não circulante líquido, dá o ativo operacional de 100 milhões e, da mesma forma, mesmo valor, o capital empregado, o capital financia a empresa ou capital operacional, correspondendo a empréstimo de longo prazo mais capital próprio, também valor de 100 milhões. Com relação a desempenho econômico, geração de lucro, nós temos o indicador ROCE, apresentando aqui a projeção de um crescimento de 9% para 10%, estacionando em 10% no terceiro e quarto ano. Esse indicador de rentabilidade operacional corresponde ao NOPAT, ou LOLAIR, dividido pelo capital empregado, pelo capital operacional. Então, se nós temos o ROCE e o capital operacional, o NOPAT é o produto dos dois. O NOPAT vai ser, para cada ano, o produto do ROCE, retorno sobre o capital empregado, multiplicado sobre o capital empregado, o capital operacional. Então, temos aqui uma perspectiva de um crescimento do NOPAT em função da manutenção do capital operacional, patamar de 100, em função do crescimento do ROCE de 9% para 10%. Então, esse é o lucro operacional líquido após o imposto de renda. Não está sendo informado aqui a líquido, nós poderíamos imaginar uma líquida de 34%. Ok? Bom, com este NOPAT, nós podemos calcular o fluxo de caixa operacional. A transformação de lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional se dá através de um ajuste. Se dá através da adição da despesa de DIA do período ao NOPAT. Então, ano 1 projetado, NOPAT de 9 milhões, mais a despesa de DIA de 10 milhões, nos dá um fluxo de caixa operacional, desculpe. Aqui eu tenho que repetir a despesa de DIA, não é isso? Então, dado de entrada, despesa de 10 milhões. Agora sim, o fluxo de caixa operacional vai corresponder ao ajuste do lucro, o NOPAT, lucro operacional líquido, mediante a adição da despesa de DIA. Por que fazemos essa adição? Porque dentro do valor do NOPAT, essa despesa de DIA foi subtraída e ela não corresponde a um fluxo de caixa. Então, a despesa de DIA de 10 milhões está diminuindo o valor do NOPAT. E como não é um fluxo de caixa, é apenas uma despesa, a transformação do NOPAT, que é lucro, em um fluxo de caixa operacional se dá mediante esse ajuste simples, ok? Então, o NOPAT mais a despesa de DIA do período vai corresponder ao nosso fluxo de caixa operacional. Os valores projetados para os próximos anos estão nesse nível: 19 milhões, 19,50, 20 milhões. Estacionando em 20 milhões no ano 3 e no ano 4. Com este fluxo de caixa operacional e com os investimentos em capital de giro líquido, investimento ativo não circulante, nós chegaremos ao fluxo de caixa livre da empresa. Repetir aqui primeiro os valores de investimento em capital de giro líquido, que neste nosso exemplo, o investimento vai estar zerado. A empresa não vai estar aumentando o capital de giro líquido nos próximos 4 anos. Essa é a proposta. Mas vai estar investindo em ativo não circulante, ativo de longo prazo. Investindo aqui o valor repetido, o valor monótono de 10 milhões. Com estes 3 valores, fluxo de caixa operacional, investimento em capital de giro líquido, investimento ativo não circulante, nós podemos calcular finalmente o fluxo de caixa livre da empresa. Esse fluxo de caixa livre da empresa corresponde à diferença entre o fluxo de caixa operacional como fonte de caixa, entrada de caixa, e os investimentos em capital de giro líquido e investimentos em ativo não circulante correspondem à saída de caixa em ativos, de forma que a empresa possa manter as suas operações e, eventualmente, de acordo com o plano dela, aumentar o seu nível de operações. Ok? Então, o fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa que fica disponível, livre para a remuneração do capital, depois que o fluxo de caixa gerado pelas operações é destinado aos investimentos em ativos operacionais, capital de giro líquido e ativo não circulante. Ok? Isso significa que para o horizonte de projeção aqui, a empresa vai ter a capacidade de remunerar o capital da empresa
em 9 milhões no ano 1, 9 milhões e 500 mil no ano 2, 10 milhões no ano 3 e 10 milhões no ano 4. Então é a capacidade que a empresa tem de remunerar o capital. Ok? Esse fluxo de caixa livre da empresa ele é bastante importante porque é a forma de se apresentar aos investidores da empresa a capacidade da mesma em satisfazer esses investidores em termos de remuneração. Ok? Na próxima etapa, nós vamos calcular o valor econômico adicionado, que pode ser calculado, por exemplo, comparando por subtração o NOPAT, ou lucro operacional líquido, e o custo do capital. Esse custo do capital em valor monetário, ele corresponde ao valor percentual do custo médio de capital multiplicado pelo capital da empresa, capital operacional ou capital empregado da empresa. Então a empresa tem para os próximos anos uma projeção de um custo de capital em cifrão de 10 milhões a cada ano. Em contrapartida, a capacidade da empresa em gerar lucro operacional é o nosso NOPAT, que já calculamos anteriormente. Quando comparamos a capacidade da empresa em gerar lucro operacional, suas operações, NOPAT, quando comparamos esse valor com a expectativa de remuneração do capital, temos por diferença, por subtração, o valor econômico adicionado, que é o NOPAT menos o custo do capital, tudo em cifrão. Então nós temos aqui o valor econômico adicionado projetado para os próximos anos. É um valor negativo para o ano 1 e para o ano 2, e valor nulo para os anos 3 e 4. Ok? O que significa um valor econômico adicionado de menos 1 milhão, que o custo do capital excede a capacidade da empresa em gerar lucro operacional líquido em 1 milhão. Então o excesso do custo capital é em 1 milhão. Okay? Esse valor econômico adicionado negativo significa que a empresa, ao invés de gerar aumento de riqueza para os seus investidores, para o capital que financia, a empresa vai estar destruindo riqueza, vai estar destruindo valor econômico. Para que isso não ocorra, o ROCE tem que ser pelo menos igual ao custo médio de capital. É essa a projeção da empresa para o ano 3 e para o ano 4. Okay? Observe que o ROCE, quando se iguala ao custo médio ponderado de capital, faz com que o EVA deixe de ser negativo e passe a ter um valor nulo. Se eventualmente no ano 4 a empresa ainda projetasse um pequeno aumento do seu ROCE de 10 para 10,5%, o EVA passaria a ser positivo em 0,50 milhões. Ok? Bom, uma outra forma também de calcular o EVA seria fazer a diferença entre o ROCE e o custo médio ponderado de capital, e essa diferença em valores percentuais ser multiplicada pelo capital operacional. O valor do EVA seria o mesmo que nós calculamos aqui. Ok? Então, por enquanto, podemos dizer, se a empresa conseguir realmente elevar o seu ROCE, a primeira consequência, o fluxo de caixa livre da empresa vai aumentar do ano 1 para o ano 3, ok? Considerando-se que este aumento vai ser decorrente do aumento do NOPAT. Mantidos os investimentos constantes, monótonos em ativo não circulante, 10 milhões a cada ano, e em capital de giro líquido, investimento nulo. Ok? A segunda observação, que a capacidade da empresa de gerar riqueza econômica, valor econômico, passa do valor negativo, ano 1, porque o ROCE é menor do que o custo médio ponderado de capital, e chega a um valor nulo no ano 3, mantendo esse valor nulo no ano 4. Okay? Então a empresa vai estar, de acordo com o plano financeiro, aumentando linearmente seu fluxo de caixa livre da empresa e fazendo com que o EVA linearmente vá aumentando também, passando de um valor negativo para um valor nulo. A próxima etapa é montar o fluxo de fundos, comparando as fontes de aplicação, as fontes de recursos com as aplicações de recursos. No nosso caso, temos a principal fonte de aplicação, a primeira principal fonte de fundos da empresa é a sua geração de caixa, o fluxo de caixa operacional. Então eu coloco aqui para cada ano projetado, primeira fonte de recursos, o fluxo de caixa operacional, que já calculamos anteriormente, valor de 19 milhões no ano 1,
19,50. 19,50 no ano 2, 20 no ano 3 e também 20 no ano 4. A segunda fonte de fundos seria a empresa captar fundos adicionais, fundos externos, que poderiam ser uma combinação do capital próprio, aumento do capital próprio com aumento de dívida de longo prazo. Por enquanto, vamos deixar essas células em aberto, vazio, ok? Porque a proposta inicial no nosso plano financeiro é apenas verificar se a empresa terá superávit ou déficit de acordo com as suas projeções financeiras. Então, por enquanto, o nosso total das fontes vai ser apenas o valor do fluxo de caixa operacional. Com relação às aplicações, a empresa tem 3 grandes aplicações. A primeira, investimento em capital de giro líquido, que neste cenário a empresa não vai ter investimento, capital de giro líquido, então essa aplicação vai ter um valor nulo. Poderia ter algum valor positivo. A segunda aplicação é o investimento em ativo não circulante. A empresa vai estar investindo 10 milhões a cada ano. E a terceira aplicação é a remuneração do capital. Essa remuneração do capital ela pode satisfazer plenamente o custo de capital em 10 milhões ou ela pode ter qualquer outro valor diferenciado. Por exemplo, a empresa pode estar passando por momentos de necessidade de grandes capitais para seus investimentos, então ela poderia diminuir a remuneração do capital, propondo remunerações ligeiramente menores do que o custo de capital calculado em 10 milhões a cada ano. Ou no caso inverso, ela poderia estar numa fase de pouco crescimento, pequena necessidade de reinvestimentos, e ela poderia então ter superávites que permitissem até que ela remunerasse mais o capital, principalmente o capital próprio, remunerasse mais do que a expectativa apresentada aqui pelo custo médio do capital. De acordo com o enunciado, a empresa pretende remunerar o capital de acordo com o seu custo médio ponderado de capital. Então vou registrar aqui como remuneração do capital o valor anual de 10 milhões. Como consequência, para cada um dos 3 anos, o total das aplicações, investimento em capital de líquido, mais investimento ativo não circulante, mais a remuneração do capital. Então a empresa estaria tendo aqui um total de aplicações, valor monótono de 20 milhões. Ok? Bom, a próxima etapa, foi até já realizada aqui, é o cálculo do superávit ou déficit de capital, que corresponde à diferença entre o total das fontes de recursos e o total das aplicações de recursos. O superávit correspondendo a um excesso de fontes, o déficit correspondendo a um excesso de aplicações. Okay? Então, no primeiro ano projetado, a empresa tem um déficit de 1 milhão em função de as aplicações demandarem 20 milhões e as fontes serem capazes de atender apenas 19 milhões. Okay? No ano 2, esse déficit diminui para 0,50 em função do aumento do fluxo de caixa operacional como fonte. No ano 3, no ano 4, esse déficit desaparece, não aparece superávit. Então não temos nem superávit nem déficit no ano 3 e no ano 4. Ok? Bom, o que eu posso comentar aqui um pouco mais dentre outras coisas, que se a empresa conseguisse aumentar a sua rentabilidade operacional um pouquinho mais, por exemplo, no ano 4, se a rentabilidade operacional, ao invés de 10%, chegasse a 10,5%, nós teríamos um aumento do fluxo de caixa livre da empresa, teríamos um aumento do EVA e também teríamos um aumento do superávit, um surgimento de superávit no ano 4. Ok? Então essa rentabilidade operacional aumentando para 10,5 impactaria no pátio, o lucro operacional líquido, consequência aumento do EVA e consequência aumento da nossa fonte de recursos, fazendo com que surgisse um pequeno superávit no ano 4. Ok, voltando ao valor original 10%.
Um outro aspecto importante que eu gostaria de enfatizar é aqui alguns valores que eu repeti com essa fonte cor azul. Observem que do ano 0, que é o ano realizado, para o ano 1, o capital operacional vai se manter em 100 milhões. Então, eu estou colocando aqui o que seria o aumento do capital, de acordo com a nossa projeção de balanço. Esse aumento do capital não ocorrendo ao longo desses 4 anos. Okay? Em função de termos valores idênticos de investimento, ativo não circulante e de despesa de depreciação e amortização, fazendo com que o ativo não circulante líquido permaneça no patamar de 80. Mas observem que, embora o capital mantenha-se no patamar de 100 milhões, nós temos o nosso fluxo de fundos, a necessidade de fundos adicionais de 1 milhão no ano 1 para cobrir o déficit de 1 milhão e um fundo adicional de 0,50 milhões para cobrir o déficit de mesmo valor no ano 2. Como é que podemos interpretar esses dois aspectos de uma forma única, de uma forma conjunta? Bom, o capital permanecendo no patamar de 100 milhões no ano 1, mas mesmo assim a empresa demandando fundos adicionais de 1 milhão, isso está associado ao fato de que a empresa, do seu ponto de vista econômico, vai estar destruindo riqueza, vai estar destruindo valor econômico. E isso é calculado pelo nosso EVA de menos 1 milhão. Então, embora o capital da empresa não aumente em 100 milhões, consequência, a remuneração do capital vai permanecer em 10 milhões a cada ano, do ano 0 para o ano 1, por exemplo, a empresa vai precisar injetar mais capital ao valor de 1 milhão para cobrir o seu déficit. Isso significa que esse capital adicional de 1 milhão para cobrir o déficit não vai fazer com que o valor de 100 milhões, por exemplo, se transforme em 101 milhões do ano 0 para o ano 1. E isso não vai ocorrer porque as operações da empresa vão estar destruindo o valor econômico no ano 1, destruindo riqueza, é o que aparece aqui no seu EVA negativo, exatamente porque a rentabilidade operacional está aquém das expectativas do capital quanto à remuneração desejada de 10%. Observe que para o ano 1 também temos nenhum aumento de capital, temos a necessidade de fundos adicionais de 0,50, um valor que coincide aqui com o EVA negativo de 50. Nos 3 períodos subsequentes, os derradeiros, o EVA negativo é consequência, o aumento do capital sendo nulo faz com que não haja necessidade de fundos adicionais. Ok? Por último, podemos fazer aqui uma pequena observação. Se, por exemplo, a empresa realizasse um investimento maior no ano 3, um investimento ao invés de 10 milhões, um investimento de 20 milhões em ativos não circulantes. Observem que o capital da empresa estaria aumentando de 100 para 110 e os fundos adicionais necessários corresponderiam exatamente a esse valor de 10. O déficit de 10 milhões que aparece agora no ano 4 seria decorrente de um aumento nos investimentos. Investimentos passando não a 10 milhões, mas 20 milhões. Ok? Então, neste caso, o EVA nulo está associado o aumento do capital coincidindo com os fundos necessários para a empresa cobrir um déficit de 10 milhões. Ok? Voltando ao valor original de 10 milhões. Concluo aqui a minha apresentação. Por enquanto é só. Um abraço.